6h20 da tarde, fim de jogo da Neoquímica Arena. O Flamengo vergonhosamente perde 2-1 para o Corinthians num jogo vexatório, tendo como destaque o péssimo trabalho de Tite e suas péssimas substituições. Se o Flamengo não demitir o Tite, não vai ter futuro algum no Campeonato Brasileiro. Pois é, nação, sou eu, Valentina Kelso, com mais um vídeo tirado aqui no meu canal Mundo do Flamengo. Então já curta e comenta, né? Tarde de domingo, tarde de Campeonato Brasileiro. Nessa linda tarde de domingo, o Flamengo vem a São Paulo enfrentar o Corinthians. O Flamengo estava em quarto lugar e o Corinthians em 18º. Na minha opinião, o Flamengo não tem mais chances de título. Vai ficar no G4 e é o que é mais provável. O Flamengo vai priorizar a Copa do Brasil e a Libertadores. Já o Corinthians está disputando 3 competições também. Porém, vem de uma derrota na Copa do Brasil para a Juventude. Na Sul-Americana, o Corinthians pega o Fortaleza. Na minha opinião, mata-mata muito difícil para o Corinthians. Minha sincera opinião é que o Corinthians não passa do Fortaleza e nem do Juventude na Copa do Brasil. Além disso, é um sério candidato ao rebaixamento, pela posição que está na tabela. O clube do Corinthians é um clube muito mal administrado. Os corintianos que me desculpem, mas o Corinthians parece um trem sem freio rumo à segunda divisão. No jogo de hoje, o Corinthians contou com o goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo, e o Corinthians está trabalhando para contratá-lo em definitivo. Tanto hoje que o Corinthians teve que pagar uma multa de R$500 mil para o Flamengo para o goleiro enfrentar seu ex-clube. Então vem pro meu canal, sou eu, Valentina Kelso, curte, comenta e se inscreva para receber todas as notificações e ficar bem informado. Vamos a um grande jogo de muitas emoções, a partir de agora comigo mesma. Tínhamos 2 minutos de jogo, nação. O futebol do Flamengo ainda não tinha aparecido. O Flamengo estava em campo, o futebol não. O Flamengo continuava do mesmo jeito, acabando com o jogo, tocando a bola pro Rossi lá do meio campo. O time do Flamengo não tem sincronismo, não é sincronizado, é um time apático, um time sem coragem, entra em campo só para se defender. O Corinthians é um time à beira do rebaixamento, e é o que eu vinha falando, nação. Aos 7 minutos de jogo, o time do Flamengo é uma vergonha. Olha, nação, não me adianta chamar de mal educada. Um time desse tamanho, uma folha salarial de mais de 45 milhões por mês, um time sem vergonha na cara, é o que define o time do Flamengo. O Flamengo leva um gol logo no começo. Para sorte da nação rubro-negra, o corintiano estava impedido. Aos 12 minutos de jogo, o jogo era muito ruim. O time do Corinthians embarcando na segunda divisão e jogando muita bola. Como que pode estar embarcando na segunda divisão desse jeito? É uma coisa inexplicável. O time do Corinthians é um daqueles times que apanha para todo timinho que existe, mas contra o Flamengo se transforma. Aí o Tite colocou o Gerson como meio de articulação, uma posição mais central, e colocou o Luiz Araújo mais por dentro do time do Flamengo. Aos 17 minutos, o Flamengo seguia apanhando do Corinthians vergonhosamente. O sistema montado pelo Tite é uma coisa que não agrada o futebol, não agrada os críticos e não agrada a sua enorme torcida. Todo jogo é um sistema diferente. Tite não deixa o time do Flamengo se entrosar, nação. Tite faz o Gerson uma verdadeira marionete. Um dia tá numa posição, o Gerson não tem posição. É uma verdadeira marionete. Corinthians colocou um jogador próximo aos zagueiros do Flamengo para tentar levar o perigo ao gol. O Tite não enxergava isso. Nesse jogo, aos 20 minutos, era um estilo de jogo diferente do Flamengo. O Flamengo limpava e chutava de longe, porque o Flamengo conhece muito bem o goleiro Hugo Souza. E é o que eu venho falando, nação. O Flamengo mal em campo, desde o começo do jogo eu vinha falando. O Corinthians colocou o Willian Alberto, o Davi Luiz não é páreo para ele. Aí o Corinthians faz 1-0. Para ter sido 2-0 em menos de 27 minutos. O jogador do Corinthians totalmente livre. O Varela estava em outro jogo, em outro planeta, porque no jogo de hoje não estava. E aí, vergonhosamente, o time todo do Flamengo foi reclamar com o VAR. O Flamengo não joga bola e quer que o VAR anule os gols do Corinthians? Aos 30 minutos de jogo, o Flamengo começou a pagar pelos erros do Tite. Gerson, todo jogo em posição diferente. Enquanto não houver a demissão do Tite, o Flamengo não vai jogar um futebol satisfatório.
A demissão do Tite é urgente. Isso é um aviso para a diretoria do Flamengo, Marcos Braz, Espino e Landim. O Flamengo não joga futebol, só quer que o juiz dê faltas e o VAR dê a decisão final. É cedo ainda para ter uma perspectiva sobre títulos do Flamengo. O Flamengo poderia ganhar esse ano, mas com esse futebol, o Flamengo dificilmente levantará taças. O treinador do Flamengo tem um estilo de jogo retranqueiro. O jogador do Corinthians coloca a mão na bola. É pênalti, nação. A regra é pênalti. O Pedro vai para a cobrança e converte. Eu fico pensando, se esse goleiro Hugo jogasse assim no Flamengo enquanto ele estava no Flamengo, mas no Flamengo ele fazia jogos vergonhosos e péssimos. O goleiro Hugo quase defendeu com o pé. Tivemos o primeiro tempo movimentadíssimo. O Flamengo jogando mal, conseguiu um pênalti na jogada infeliz do jogador corintiano. Aí eu pensei, o Flamengo tem um baita time, mas não está jogando nada bem. Então o jogo vai ser decidido nos detalhes. Aos 46 minutos de jogo, seguia 1-1. O Corinthians tentando botar pressão. O Flamengo naquele banho-maria. Um jogo que deixou muito a desejar. Os árbitros de vídeo também deixaram muito a desejar, nação. Primeiro tempo, tivemos 9 minutos de acréscimo por conta de uma demora do VAR. Não adianta ficar gravando árbitros por ter dado pênalti pro Flamengo. É muita demora do VAR. Além disso, o árbitro também. Tivemos quase 1 hora de jogo no primeiro tempo. Era 48 minutos e o Aberto estava caído há mais de 3 minutos. Ele não tinha nada. O juiz foi lá, conversou com ele e levantou ele simplesmente. Tínhamos 54 minutos de jogo e continuava a mesma coisa. Primeiro tempo, tivemos até uma boa arbitragem. O problema é a demora do VAR e do árbitro. Quando acertar a situação da demora da arbitragem, pode ser até que o jogo melhore. O grande astro do jogo foi o VAR. O jogo foi muito disputado no primeiro tempo. O juiz pega e dá cartão para o auxiliar técnico do Corinthians. O primeiro tempo foi muito aguerrido, disputadíssimo. Um jogo de muitas faltas. Na minha opinião, a arbitragem economizou cartões. O Flamengo estava com 54% de posse de bola e o Corinthians com 44%. O Corinthians é um time que não quer dar espaço para o Flamengo, mas não tem futebol. Porque sabe, se o Flamengo ter espaço, vai construir várias jogadas que podem acabar em gol. No segundo tempo, tivemos a estreia de Carlos Alcaraz, o jogador mais caro da história do Flamengo. E quando ele chegou, ele disse que estava prontíssimo para jogar. Aí o Tite colocou ele no lugar de Eric Pulgar, que não vem jogando bem nos últimos jogos, desde que voltou da seleção chilena na Copa América. Alcaraz chegou e quase marcou logo na entrada. Uma verdadeira lambança dentro da área do Flamengo. O Corinthians reclamando de pênalti, mas não houve. A bola bateu na cara do Fabrício Bruno. É impressionante a arrancada que o Alcaraz teve. Ele veio da Premier League, né? Veio com o estilo de futebol europeu, que é o estilo que o Flamengo precisa jogar. O Flamengo joga muito lento e muito mal. O treinador do Flamengo tem o estilo retranqueiro. Goleada para ele é apenas de 1-0. E se tiver ganhando de 1-0, ele coloca a linha de 5 atrás para retrancar o jogo. Aos 7 minutos, o Corinthians tentava tomar as rédeas do jogo. O Flamengo estava muito lento. E é como eu vinha falando, o técnico Tite é extremamente corintiano. Ele não deixou o Flamengo vencer a nação. O Flamengo com muita dificuldade pelas laterais. O que víamos era o Flamengo sofrendo em campo. O Flamengo tem mais de um time inteiro de craques do departamento médico lesionados. O Flamengo totalmente acomodado, administrando um resultado vexatório e vexaminoso. Tínhamos 13 minutos de jogo. Quando o Corinthians tinha posse da bola, o Flamengo sofria. O Flamengo não tem jogador que desarma. O Corinthians não ganha de ninguém, mas faz 2-1 no Flamengo. Quando o Tite anuncia o Alan, o Corinthians logo faz 2-1. É, nação, a minha previsão vai se conformando. Se o Flamengo ficar entre os 4 primeiros, tem que comemorar, porque é sempre bom lembrar. O Flamengo classificou na Copa do Brasil apenas por causa da derrota. O Tite é abusado. Tira Davi Luiz e coloca Alan. O Flamengo marca muito mal. Eu volto a criticar as laterais do Flamengo. E o Alan, nação? O Alan entra fazendo falta para a expulsão logo de cara. Futebol não tem, né? Daí parte para a expulsão.
minutos era visível a falta de condições físicas do time do Flamengo. Aí o Tite tira Varela e coloca o Wesley, tira Pedro para colocar Carlinhos. O Tite mexeu para perder o jogo e entregar de vez. São péssimas substituições. Aí ele vai para a entrevista coletiva, o repórter faz uma pergunta e ele responde outra, sempre tentando fugir das responsabilidades. O Flamengo tem um time superior, mas não consegue marcar o time do Corinthians. Aos 30 minutos o Flamengo continuava jogando muito mal, só dava Corinthians. Aí você ouve o bando de babaovos falando que o Flamengo tá exausto porque jogou com o Bahia no meio de semana. Para tudo, nação, para tudo. O Flamengo jogou quarta-feira, o Corinthians jogou na quinta. O time do Flamengo é um time preguiçoso. Como que o time do Corinthians não está exausto? A diretoria do Flamengo é diretoria frouxa. Não cobre o Tite. O Tite faz e desfaz. E o jogo é uma verdadeira bosta. Segundo tempo, o Flamengo não criou nada e ainda levou o gol. O Flamengo não tem preparo físico. A diretoria não cobre o Tite e o Tite não cobre os preparadores físicos. Resumindo, ninguém cobre ninguém. E fica como tá. É uma diretoria frouxa. Depois que entrou Alan, Carlinhos e Wesley, o jogo acabou de vez. Só vimos o Gerson no time do Flamengo. A minha opinião é que o Flamengo dá adeus ao Campeonato Brasileiro de vez. Há 2 a 3 jogos. O Flamengo quer disputar 3 campeonatos, mas não tem preparação física. Esse Alan, pelo amor de Deus, Braz, Landim e Spindle, barrem ele, o Carlinhos e o Wesley do time do Flamengo. O Flamengo perde de 2 a 1 para um jogo vexatório. A responsabilidade é do Tite. A principal responsabilidade é do Tite pelas más substituições, pela má formação do time em campo. Um time sem vergonha na cara, um time de cara de pau, um time que não tem preparação física. Tem que fazer um pacote com preço bem barato para vender esses caras. Wesley, Alan, todo mundo, ou barra do time. Ah, mas o Tite tá segurando. Manda o Tite levar eles para casa e pagar o salário deles. O time não tem intensidade, não tem repertório, é um time de preguiçosos. 41 minutos, só vimos o Corinthians jogando. O Tite colocou o Matheus Gonçalves e tirou o Ayrton Lucas para tentar colocar o time para frente. Mas o Flamengo estava se arrastando em campo. Na minha opinião, se o Brasileirão fosse mata-mata, o Flamengo já teria caído fora faz tempo. O Flamengo vinha reclamando até da bola. Ah, porque a bola é isso, é aquilo. Tivemos mais 9 minutos de acréscimos. E eu volto a bater na mesma declaração. Uma demissão do Tite nessa altura do campeonato seria acertadíssima. O time não joga, o time não vai pra frente. Segundo tempo totalmente parado. Com o Tite, o Flamengo não reage. Ah, o Flamengo tem um dos melhores ataques do campeonato. Mas aonde? Eu não ouvi falar o nome do Carlinhos depois que ele entrou. Por que o Marcos Braz contratou esse cara? Quem é esse cara? O time inteiro do Flamengo está no departamento médico. Fora Tite, fora todo o seu bando de jogadores sem vergonha também. O problema não é as lesões do time do Flamengo, o problema é o Tite e sua comissão técnica. Será que a diretoria do Flamengo não enxerga que é apenas um complô para tirar o Tite e sua equipe? Todos os jogadores com estiramento muscular, todos os jogadores com problema no mesmo lugar da coxa. Alô, Marcos Braz, Landim, a demissão do Tite é urgente. Só assim o Flamengo vai voltar a reagir e jogar bem. Todos os craques do Flamengo estão machucados no departamento médico, com o mesmo problema no mesmo lugar. A demissão do Tite é necessária para o Flamengo voltar a jogar, para o Flamengo voltar a campo bem. O problema não é as lesões, o problema é o Tite. Aí o juiz começa a distribuir cartões. Deu o cartão para o Carlinhos por quê? Porque ele é ruim. O juiz é outro que só quer confusão no jogo. O jogo já era uma bosta. Era só expulsar o Yuri Alberto. Estava pronto. O juiz deu mais 13 minutos de acréscimo. Deu o cartão para o Cássio porque ele é bom, né? Daí já tem que tirar do próximo jogo. O Carlinhos e o Wesley tomaram cartões porque são muito ruins. Pois é, nação. O Flamengo é literalmente o levanta-mortos do Campeonato Brasileiro. Corinthians estava sendo rebaixado. O Flamengo vai lá e dá 3 pontos de presente. O Corinthians jogou a vida contra o Flamengo no jogo de hoje. Valia o título, né? Eu me despeço com um tom de revolta por mais um jogo vergonhoso.
e peço novamente a demissão do Tite. A derrota de hoje é culpa dele, é responsabilidade dele. Fora Tite! Abraço da Rubro Negra!